Bom dia a toda a região do Cariri, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os cearenses pelo mundo. Hoje é quinta-feira, 25 de fevereiro, e está no ar mais um Debates do Povo, pela Rádio Povo CBN, em Fortaleza nas frequências 95.5 FM e AM 1010, na CBN Cariri, pela FM 93.5, ao vivo ainda no O Povo Mais, no YouTube O Povo Online, no Facebook O Povo Online e no Facebook O Povo CBN. Petrobras anuncia lucro de quase 60 bilhões de reais no último trimestre de 2020, um resultado acima do esperado pelo mercado. O bom resultado é quase um bilhete de despedida de Roberto Castelo Branco, afastado por Bolsonaro da presidência da empresa. Enquanto isso, a gasolina e o diesel registram os maiores preços médios já vistos nas bombas dos postos no Brasil. Na semana passada, a média do preço da gasolina chegou a R$ 4,92 por litro. O diesel está 0,8% acima do pior momento em maio de 2018, quando estourou a greve dos caminhoneiros. Só este ano já foram anunciados 4 reajustes no preço da gasolina e 3 no do diesel. É esse o centro das críticas de Bolsonaro à Petrobras. Ao repassar para os preços as variações internacionais do petróleo, a empresa eleva os próprios lucros. E você sabe como são formados os preços do litro da bomba? Entende por que a demissão do presidente da Petrobras acaba com a ilusão de um liberalismo econômico do governo Bolsonaro? Então, vai saber hoje, porque é sobre isso que vamos conversar no programa de hoje. Ao debate! No programa de hoje, recebo aqui no estúdio intangível e material da Rádio Povo CBN, numa conversa remota com cada um em sua residência ou escritório, recebo Bruno Iuguetti, vice-presidente da Associação Comercial do Ceará e consultor na área de petróleo e energia. Recebo Marcondes Muniz, diretor do Sindicato dos Petroleiros do Ceará. Recebo também Plínio Bortolotti, jornalista do O Povo, e recebo, claro, como sempre, você, ouvinte internauta, que participa pelo WhatsApp, o 859-8166-5589, participa também pelo YouTube, O Povo Online, pelo Facebook, O Povo Online, ou ainda pelo Facebook, O Povo CBN. São 11h08. Debates do Povo. Apresentação: Marcos Tardan. Olá, muito bom dia, Bruno Iuguetti, muito bom dia, Marcondes Muniz, muito bom dia, Plínio Bortolotti, obrigado pela presença de todos vocês aqui nesta manhã de quinta-feira. É bom ver sempre, como sempre, os nossos convidados gozando de boa saúde nesses tempos de pandemia. Sim, porque a pandemia não acabou e é preciso tomar todos os cuidados, é importante ressaltar isso todos os dias no nosso programa. Muito bem, eu queria começar aqui perguntando para vocês o seguinte, grosso modo, eu perguntaria, vou começar perguntando aqui para o Bruno Iuguetti, grosso modo, está correto dizer que o preço do litro na bomba, né, lá na bomba de gasolina mesmo, é formado em média, né, por isso que eu estou dizendo, grosso modo, 30%, ou seja, um terço, é o custo propriamente da gasolina, outros 30%, ou um terço, de ICMS, né, um imposto estadual, portanto, mais uns 16% de impostos federais, 12% de etanol e 12% de custo de distribuição e revenda. Está correto isso, professor Bruno Iuguetti? Perfeito, Marcos. Está correto, sim. Sintetizando o peso dos encargos tributários, nós chegamos à conclusão, pelas planilhas de estrutura de preços, que os tributos federais e estaduais incidem em 47%. É a maior participação dentre os demais componentes que formam o preço da gasolina.
Ok, 47% de impostos estaduais e federais. Desses federais. 47%, cerca de 30%, varia aí um pouquinho de estado para estado, né? No Ceará, se não me engano, são 29%, né, Marcondes? Mas, enfim, cerca de 30% aí de imposto estadual e 17% por aí de impostos federais. Não é isso, Marcondes? Isso. Nós sonhamos com uma sociedade mais justa, né? E que, assim, é onde você possa pagar menos impostos, né? E aí, mas a bronca da gente, na verdade, é em relação ao preço, a paridade com o preço internacional, certo? Que é aqueles 30% que eu falei aqui, cerca de 1/3, que é o custo, vamos dizer assim, da gasolina propriamente dita, que varia de acordo com o preço internacional do petróleo. Então, 30% dessa formação desse preço oscila, né, de acordo com a variação do preço internacional. Não é isso, professor? Perfeito, exatamente. Nós temos aí uma participação de 29% do preço de realização da Petrobras, que é a resultante das duas variáveis, o petróleo no mercado internacional e a variação cambial, o que nós chamamos de variação completa do preço da gasolina, que se traduz dentro desses dois componentes. Ok. E aí a gente vê, né, Plínio, que como a Petrobras aí já teve, aí, como eu falei, na abertura aí, com uma quantidade grande de reajustes, né? Só este ano, só 2021, já foram 4 reajustes no preço da gasolina e 3 no do diesel. Então, esses 30% do preço lá na bomba, levando, né, reajustado. No ano passado, realizou aí esse resultado espetacular, de um lucro muito bom para a Petrobras, né, de quase 60 bilhões de reais no último trimestre de 2020. E é um belo cartão aí de bilhete, né, de despedida aí do presidente, né, Plínio Bortolotti. Bom, mas a discussão que está se dando hoje é relativamente essa intervenção, né, brutal que foi feita pelo Jair Bolsonaro na Petrobras. Também, vamos falar disso. Se você quiser falar. Agora, não, tudo bem, eu posso retornar um pouco. Agora, falando do lucro, né? A meu ver, uma empresa estatal, ela tem uma função social, senão não valeria a pena ser estatal. Né? Então, eu acho que deve existir, depois até o Bruno pode falar sobre isso, o Marcondes pode falar sobre isso, eu acho que deve existir um meio termo entre o que a Dilma fez, que foi segurar até o limite do impossível os preços, né, que provocou, de fato, problemas para o país, e ficar como agora, né, que fica por conta do chamado mercado, que acontece o que a gente vê o que está acontecendo, a gasolina num preço proibitivo. E quando a gente fala gasolina, às vezes as pessoas entendem, mas eu não tenho carro. Mas o problema é que a gasolina impacta em praticamente todos os preços, gasolina e óleo diesel, porque no Brasil, sei lá, se 90%, 80%, a grande maioria das mercadorias é transportada por via terrestre. Então, a meu ver, deve existir uma mediação nisso, entre deixar por conta do mercado acompanhando os preços internacionais e levar ao limite do impossível, como foi na época do governo Dilma. Você tem que ver quanto custa produzir isso, né? E depois fazer alguns ajustes relativos ao preço internacional, mas não deixar por conta do chamado mercado. Agora, tem uma outra questão, viu, Tardan, que se implica, de fato, a gasolina subiu, mas as pessoas se esquecem, por exemplo, ou falam menos, a gasolina está impactando e está dando problema agora por quê? Porque o Bolsonaro está com medo dos caminhoneiros, né? E ele vai ter que responder, a lei das estatais não permite fazer o que ele fez, nem permite ele ficar falando bobagem, que fez cair o preço das ações e prejudica os acionistas, e nem permite que ele nomeie uma pessoa que não tenha nenhuma relação com a área de petróleo e gás. Pode procurar aí, lei das estatais, vocês vão ler direitinho lá. Agora, o arroz, por exemplo, subiu 40% no ano passado. Não é? Cesta básica, ela teve um aumento, em Fortaleza, por exemplo, Fortaleza pode ser considerada mediana. Fortaleza foi 23,37% de aumento da cesta básica, e Salvador, a mais cara, 32,89%. Fortaleza está ali na mediana, ou seja, entre o mínimo e o máximo, né? Subiu tudo isso.
A cesta básica hoje custa 530, em Fortaleza, R$ 535, R$ 534,96, metade do salário mínimo. Né? Aí o Bolsonaro vai para cima da gasolina, por quê? Porque a gasolina dá problema para ele tem medo dos caminhoneiros. É um governo que age pelo medo, pelo impulso. Nós estamos na mão desse tipo de governante. Agora, vem cá, depois eu quero detalhar mais aí sobre a questão da formação, aí, da maneira do mercado, né, do petróleo aqui, justificativas, mas eu queria ouvir o Marcondes no seguinte ponto, isso que o Plínio falou há pouco aqui, e você também, pela sua fala, Marcondes, da questão do imposto, né? Você me pareceu um pouco bastante incomodado aí com essa taxa 47, cerca de 47% no total de impostos de imposto estadual, mais os impostos federais, você me parece considerar isso elevado. Agora, por outro lado, eu vi outro dia um artigo do ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, dizendo que é isso mesmo, quer dizer, no mundo inteiro, um combustível fóssil, né, é taxado mesmo. O que não deveria ser taxado para incentivar era o consumo da energia limpa, né? De outras formas. A Petrobras está vendendo, né, as eólicas, né? Está vendendo o futuro, né? Pois é, quer dizer, não faria mais sentido taxar mesmo o combustível fóssil e não taxar o energia limpa? Eu queria ouvir aqui o Marcondes sobre essa questão São essas contradições como elaboração de política de governo que a gente, às vezes, destaca, né? Você vincula o preço internacional, né? E aí, assim, você diminui a produção nas refinarias. A grande vantagem, digamos assim, de uma empresa estatal de certa forma, regular, inclusive, também esses preços, à medida em que, assim, a produção nacional, ela consegue dar segurança para esse mercado, né? Principalmente o mercado interno. E aí a Petrobras, ela age numa lógica, assim, estranha, porque vincula o preço internacional e diminui a produção nacional das refinarias da Petrobras. Significa dizer que, assim, você vai importar mais combustível, entendeu? E ao mesmo tempo, você vai mensurar, né, os seus preços por esse preço internacional. Então, assim, a gente fica preocupado porque, assim, o salário dos empregados, todo o fluxo de recursos dela é nacional, é aqui, né? E assim, a Petrobras, ela produz o suficiente para abastecer o mercado, o parque de refino dela está ajustado, está operando com a capacidade menor, mas está ajustado, né? A capacidade instalada dela está ajustada, e aí você vê essas contradições todas, entendeu? Num segmento que é estratégico para a nação, né? Uhum. Muito bem, quero ouvir o professor, quer falar? Professor Bruno Ioguetti? Perfeito. Bom, nós não podemos levar em consideração de forma literal Bruno, o modelo de desculpe, política de preços adotado pela Petrobras. Nós temos que levar também em consideração as receitas de exportação que a Petrobras ofere na venda de óleo combustível e petróleo cru no mercado internacional. Toda vez que nós fazemos essas exportações, também os preços são regulados pelas duas variáveis, que é o preço do petróleo cru no mercado internacional e a variação cambial. Ou seja, não adianta nós olharmos apenas um lado da questão, mas temos que olhar o conjunto. A receita de exportação de petróleo cru subiu 12,5% em 2020 e a de óleo combustível 31%, totalizando uma receita de 87 bi, quando anteriormente era de 81 bi, isso em 2020. Ou seja,
é uma questão que nós devemos avaliar com muito carinho, porque existem os dois lados da moeda. Ok. Muito bem. O Plínio, seu microfone está desligado, Plínio. Se você quiser falar alguma coisa rapidinho antes de eu chamar o intervalo. Não, eu queria insistir numa pergunta ao Bruno e ao Marcondes também, se ele quiser responder. Se é viável uma política que não seja tão Dilma e nem tão ficar por conta do mercado. Ou seja, você daria uma previsibilidade com algum tipo de ajuste feito pela petroleira. Era essa a pergunta, Bruno, que eu gostaria que você respondesse, mas acho que vai ter que ser depois do intervalo. Isso, fica para o próximo bloco. Eu vou ter que chamar agora um rápido intervalo. Convido os ouvintes a continuarem participando. Eu vou ler aqui algumas mensagens, mas estamos com um problema hoje, em especial, particularmente, estamos aqui com um problema no nosso WhatsApp. Então, eu estou convidando aqui os ouvintes a participarem do programa pelo YouTube O Povo Online, pelo Facebook O Povo Online e também pelo Facebook O Povo CBN. Mas no WhatsApp hoje estamos com um problema. Que Cris Nepomuceno diz: no tempo da pandemia, o real foi a moeda que mais desvalorizou e o petróleo subiu. A lógica é o preço da gasolina subir. O que se pode fazer é cortar impostos para amenizar. Opinião aqui, nosso ouvinte. O José Cearense diz aqui: precisamos do Lula, meu povo. Já o Francisco Eimar Bezerra Melo diz: viva o mito Bolsonaro. Está aqui o Raimundo Renato também dá parabéns, diz que estão juntos e misturados com o presidente Jair Messias Bolsonaro, e dá parabéns aqui pelo trabalho da equipe da Rádio Povo CBN. Muito obrigado ao Raimundo Renato. É isso, vamos então a um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. São 11h22, uma pequena pausa para um cafezinho ou para uma água. Até já.
Estamos de volta, hoje recebendo Bruno Iuguetti, vice-presidente da Associação Comercial do Ceará e consultor na área de petróleo e energia. Recebendo também Marcondes Muniz, diretor do Sindicato dos Petroleiros no Ceará. Recebendo Plínio Bortolotti, jornalista do O Povo, e recebendo, claro, você que entra em contato conosco hoje. Não dá para ser pelo WhatsApp, mas pode ser pelo YouTube, o Povo Online, pelo Facebook, o Povo Online, ou ainda pelo Facebook, o Povo CBN. Nosso super fã, Ricardo Mendes, diz: o presidente da Petrobras levou a empresa a conceder bônus médio de 1,4 milhão de reais para os diretores, em cima do lucro exorbitante na venda dos combustíveis. A margem de lucro do diesel já chegou a 150%, e o povo pagando caro. Essa é a política da empresa, diz o nosso ouvinte Ricardo Mendes. O Francisco Jobs diz que a Petrobras não é nossa. O André Bastos: deve-se lembrar a razão de existir da empresa. A FHC, quando a conciliou com um mercado de ações, cometeu um erro grotesco. Custo nacional de produção, preços dolarizados. Qual petrolífera no mundo faz isso? Pergunta aqui o ouvinte André Bastos. E o Cosmo Silva Lemos diz: Dilma deixou a Petrobras no chão. Temer colocou a Petrobras em pé. Bolsonaro a fez andar. Se levar outra topada, cai de novo. E a gente terminou o bloco anterior com o Plínio fazendo uma pergunta aqui, lançando aos nossos debatedores convidados hoje. Pergunta, não é isso, Plínio? Se haveria possibilidade de um meio termo justamente entre a política da Dilma e do Bolsonaro. Porque, veja só, Bruno, existe, tudo bem que os acionistas, né, têm que receber os seus dividendos. Mas um acionista também, quando compra a ação de uma estatal, ele sabe que aquela empresa estatal e tem que precificar o risco do negócio, como precifica o risco do negócio em qualquer ação que compra. Então, a pergunta que eu faço para você: se é possível ter um meio termo entre a política da Dilma, que segurou no limite os preços, e essa política que hoje que liberou completamente, que desse alguma previsibilidade, mas não castigasse tanto o consumidor, né? Ou seja, teria o custo lá da produção, mais algum ajuste para conformar-se com o preço internacional. É possível isso? É a pergunta. Sua colocação está perfeita, Plínio. Eu acredito que sim, é possível. Existe aí um problema de visão sobre a questão dos preços dos combustíveis, mais especificamente a precificação da política atualmente em vigor. Ora, nós temos inegavelmente um problema, ou vários problemas de natureza social no Brasil, o que não acontece nos países de primeiro mundo, Europa e Estados Unidos. Temos uma moeda que se desvaloriza, eles trabalham com euro e com dólar, ou seja, essa política funciona muito bem nesses países. Agora, aqui no Brasil, realmente ela apresenta quase que um massacre na ambiência social. Eu acredito, sim, que possa haver um meio termo. Eu diria, nada de subsídios, nada de preços artificiais ou represamento, porque, como você mesmo disse, vimos isso no passado acontecer e as consequências danosas que ocorreram. Acredito que, se encontrássemos esse meio termo, que pode ser até a política de natureza internacional, mas que houvesse uma compensação adequada para que as elevações ou as reduções fossem mais realistas com a nossa população. Eu acredito que tem como se fazer isso. Agora, tem um dever de casa, que até agora a gente não viu acontecer na prática. É a redução ou a eliminação dos impostos de natureza federal e estadual. Esse percentual de 47% incidente sobre o preço é alguma coisa que deve chamar a atenção das autoridades
estamos aí às voltas com a reforma tributária. Como é isso nos Estados Unidos ou em outros países aqui? Você pode comparar essa questão dos impostos, Bruno e o Guedes, só para ter uma ideia? Plínio, lembra que o microfone está desligado, Plínio. Diga lá, Bruno. Posso. Eu vou tomar por base os Estados Unidos, que os impostos incidentes nos combustíveis, eles representam aproximadamente 5%. 5%? É. Todos os impostos, aqui 47%. Ok. 47%. Em outros países vizinhos aqui, Argentina, Chile, sabe dizer? Não sei, mas eles trabalham com preços bem inferiores aos de mercado internacional. Por isso que nós encontramos nos países vizinhos gasolina a R$ 2,50 o litro, tipo Argentina. Certo. Muito bem. Marcondes, está querendo falar alguma coisa sobre isso, Marcondes? Sobre essa pergunta do Plínio e a resposta do professor Huguete? Eu imagino que a economia americana não seja parâmetro para a gente, porque a realidade deles é bem diferente da nossa realidade. E aí, assim, não dá para a gente fazer uma comparação da questão dos impostos deles em relação à nossa, porque a nossa dívida social é muito maior. Agora, a gente acredita, sim, também que é possível, através de uma política de governo, você fazer com que essas rúbricas elas sejam todas recompensadas e a gente chegue a um preço ainda assim, um preço competitivo. Quando a gente fala também na questão da exportação de combustível tipo óleo, diesel e essa coisa, eu acho que a gente também... O papel da Petrobras, desde a época que ela foi criada, foi exatamente de tentar dar uma cara para essa nova política de energia, né, na época combustível, né? Os desafios que a Petrobras enfrentou ao longo das décadas foi abastecer, né? Abastecer um país geograficamente de uma extensão muito grande, né? Depois teve a questão da crise do petróleo, né? Que também ela teve um papel estratégico nisso. E aí talvez o papel estratégico dela nesse momento seja exatamente, né, oferecer a oportunidade que a sociedade brasileira possa se desenvolver através da principal matriz energética dela, com um preço que permita esse desenvolvimento. Então, talvez seja o desafio que está lançado para a empresa. Ok. Costuma-se dizer, né, que o Brasil é autossuficiente em petróleo, pois o que o país extrai de petróleo, na teoria, seria suficiente para atender a demanda nacional, até porque, ou seja, se produz mais do que se consome. Como o Brasil não tem capacidade de refinar o petróleo produzido, precisa importar derivados como a gasolina e principalmente o óleo diesel. Está correto isso, professor Bruno e Huguete? Bom, realmente hoje nós temos um peso muito grande no nível de importações, porque nós somos ainda dependentes. No global, nós somos autossuficientes entre produção e consumo. Agora, com relação às importações de diesel, principalmente, é porque nós temos aqui uma qualidade de petróleo que muitas vezes fica abaixo dos níveis parametrizados. Agora... Petróleo muito fino, é isso? Muito grosso. Muito grosso, ao contrário. Vamos falar numa linguagem popular, o petróleo mais grosso, né? E com isso a gente importa o diesel, principalmente o diesel. Agora, essas importações, elas são danosas ao país,
porque é um desencaixe muito grande. Ou seja, nós somos... E aí não tem jeito, quando está importando é o preço internacional, você tem que repassar isso de alguma maneira aí para o... É preço internacional, é exatamente isso, é o preço internacional. Então, veja que nós temos várias vertentes. Preço internacional na importação do diesel e preço internacional na exportação de óleo combustível e petróleo cru. E para importar não só o diesel, mas importa também a gasolina, né? Em menor escala, mas importa também a gasolina, bem em menor escala. Ou seja, nós somos autossuficientes, a nossa produção está de acordo com a demanda, mas esse mix de produto é que faz a diferença. Uhum. Ou seja, na teoria... O Plínio acho que estava querendo falar alguma coisa, Plínio? Eu vi você ligando o microfone aí, ou foi impressão minha? Não, é que às vezes eu ligo desligo porque tem uma reforma que eu disse, né, aqui em cima de casa e de vez em quando faz barulho. Mas eu fiquei muito curioso a hora que o Marcondes disse que os Estados Unidos e o Brasil têm uma dívida social maior que dos Estados Unidos. Olha, Marcondes, eu não sei, viu, se é maior ou menor, mas que a dívida social americana é cada vez maior. Os Estados Unidos é o país que mais tem pobre... Depois eu falo. Parece que parou. Os Estados Unidos... Eu falo depois, pode deixar. Tá bom. Vamos lá, Marcondes. Eu vi o Marcondes aí ouvindo o comentário do Plínio. Tá? Diga lá, Marcondes. Eu falo eu cheguei em algum momento a falar em relação à economia. A economia americana, em termos de estabilidade, em termos de parâmetros, assim, não dá para a gente comparar. A nossa realidade, a nossa realidade é um pouco diferente da realidade que influencia, né, na economia. Mas, assim, eu queria destacar em relação ao seguinte: a Petrobras hoje ela tem em torno de 63% das ações dela estatal. E aí, assim, já foi pior essa questão do combustível, do produto, né, assim, do petróleo que a gente produz, certo? Hoje, em torno de 70% da produção nacional, ela é do pré-sal já, Então, essa incidência era maior quando a produção era dos campos que aí tinha uma qualidade de petróleo, mas a qualidade de petróleo produzida no pré-sal, ela é de muito boa qualidade. Então, assim, essa influência da gente ter que comprar petróleo, aliás, da gente ter que comprar produto, né, já não é tão assim significativa. A gente a nossa produção, a gente é praticamente autossuficiente, né, porque existe uma volatilidade nisso daí, mas assim, a gente a nossa produção ela já é bastante vinculada a um petróleo de muito boa qualidade, que permite a obtenção, tá certo, de produtos assim mais nobres, entendeu? Na cadeia. Então, assim, eu ainda insisto com a teoria de que, assim, a Petrobras, enquanto uma empresa estatal, ela tem... ela não pode ter, digamos assim, o papel exclusivo de remunerar os acionistas. Apesar disso, está lá na missão dela, tá certo? No plano estratégico dela, isso está lá. Mas, assim, ela precisa cumprir o papel social, tá? De, assim, ou pelo menos ter a preocupação em dar uma solução para essa questão da incidência dos preços do combustível, assim, e nessas relações de produtos aí com o mercado, certo? Então, assim, não dá para se valer só do mercado, apesar de que, assim, o núcleo diretor da Petrobras, ele é muito ligado ao mercado, né? Então, assim, é importante que a gente faça essas considerações. Muito bem, está aqui. Eu vou chamar mais um rápido intervalo. Nosso ouvinte Marcos Lopes diz: parabéns ao nosso presidente pela coragem de agir na Petrobras em favor dos brasileiros, inclusive aqueles que torcem pelo quanto pior, melhor.
e que impetuosamente só o criticam. Estamos contigo, Bolsonaro, diz o nosso ouvinte Marcos Lopes. O Vladimir diz: os impostos sobre combustíveis têm que ser discutidos no âmbito da reforma tributária. O governo tem que atuar no refino e na economia para fortalecer o real. Com Guedes e Bolsonaro, não rola. Perguntem ao Lula como é que faz, ele sabe, diz aqui o nosso ouvinte Vladimir. E é isso, vamos fazer aqui mais um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouquinho. Convido os ouvintes a continuarem participando aqui do programa, interagindo conosco pelo YouTube, o Povo Online, e pelo Facebook. Pode ser o Facebook, o Povo Online, ou o Facebook, o Povo CBN. São 11h42. Até já. Estamos de volta hoje recebendo o professor Bruno Iuguetti, vice-presidente da Associação Comercial do Ceará e consultor na área de petróleo e energia, recebendo Marcondes Muniz, diretor do Sindicato dos Petroleiros do Ceará, recebendo Plínio Bortolotti, jornalista do Povo, e, é claro, você que, como sempre, interage conosco aqui hoje
só pelo YouTube, o Povo Online, pelo Facebook, o Povo Online, ou ainda pelo Facebook, o Povo CBN, pois estamos com problema no nosso WhatsApp. Paulo Bezerra diz: o mal da Petrobras é a herança maldita dos irresponsáveis FHC, Lula e Dilma. O André Bastos diz que Temer entregou a Petrobras para acionistas minoritários. De que adianta uma estatal saudável que não serve a seu povo? Que a Petrobras não é exatamente uma estatal, né? Não é o termo correto chamá-la de estatal, já que é uma empresa de mercado, né? Economia mista, não é? Acho que é o nome correto. A maior parte dos acionistas é o Estado, né? É o governo federal, mas ela é uma empresa, não é uma estatal, não. O Vilanês Feitosa diz: a Noruega saiu da miséria com o dinheiro do petróleo e políticos sérios. E o Tito Feitosa faz aqui uma pergunta: gostaria de saber o motivo do etanol estar tão caro também, já que é produzido aqui mesmo. E eu vou passar aqui para o professor Bruno Yuguetti, aqui, ver se ele pode nos atender, explicar aqui ao nosso ouvinte. Muito bem. A questão do etanol, ela se traduz na configuração do produto. O etanol é um commodity e que tem seus preços regulados pelo mercado, inclusive pelo mercado internacional. Quando o etanol está favorável em termos de produção, os preços realmente aumentam, diferentemente de quando há a entre-safra. Então, o etanol, embora seja produzido no Brasil, e é uma tecnologia nossa, ele sofre os impactos da sua colocação no mercado internacional. Agora, eu gostaria de ponderar o Marcondes sobre a fala dele em relação à missão da Petrobras. É uma empresa que realmente tem o seu fulcro também social, mas, na realidade, nós não podemos encarar a Petrobras como uma entidade beneficente. Ela tem outros acionistas que não só o Estado, que querem ver a remuneração do seu capital empregado. E haja visto o efeito que houve na mudança da presidência da Petrobras, anunciada recentemente, onde no único dia as ações da Petrobras derreteram 20%, perdendo praticamente 100 bilhões do seu valor de mercado. Era a minha colocação, Marcos. Aí, pode discordar do Marcondes, fique à vontade, viu, Bruno? A gente gosta de discordar. Eu queria falar alguma coisa, viu, Tardan? Eu não vou voltar a essa questão social dos Estados Unidos, não, mas o que eu quero dizer é o seguinte: os Estados Unidos é o país hoje que tem mais pobres entre os países ricos. O Biden agora separou $1 trilhão para poder socorrer famílias. Cada vez mais lá as pessoas não têm o que comer e casa não se diz, né? Depois daquela crise de 2008, foi uma demolição terrível que aconteceu na vida das famílias. Mas vamos lá. Eu queria falar para o Marcos, né, e defender essa intervenção na Petrobras. É o seguinte, Marcos, vocês votaram em outro programa. Vocês deviam estar criticando o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro ganhou a eleição dizendo justamente o contrário do que ele está fazendo agora, que não ia intervir, ia deixar pelas forças do mercado. Então, vocês que votaram no Bolsonaro deviam ser os primeiros a estar criticando, porque ele está contrariando o programa pelo qual ele foi votado. De uma forma muito errada, que prejudicou não só os eleitores, não só a Petrobras, mas está prejudicando o país. Porque quando você faz uma pantomima dessa que ele fez, veja só, caiu o valor da Petrobras, o país perde o seu respeito internacional. Então, vocês deviam estar criticando, ainda que vocês apoiassem o Bolsonaro pelo comportamento dele, mas essa política vai contra aquilo que vocês votaram. Então, acho que no mínimo, quem votou no Bolsonaro tinha que pensar um pouco nisso, né? E veja só, tanto é que ele percebeu que foi uma coisa errada, que agora ele está recuando, né? Humilhou desnecessariamente esse presidente da Petrobras, apesar de eu não concordar com ele, mas eu acho que é errado você humilhar um subordinado.
Isso é coisa de patrão do século XIX, né? Humilhou, dizendo que o subordinado ele ganhava 50 mil reais para ficar em casa, nada, quando estava fazendo trabalho em home office. Né? Então, tanto é que ele precisou corrigir isso, fazendo aquela pantomima de atravessar a Praça dos Três Poderes com aquele bando de ministros que devia estar trabalhando para apresentar um projeto de privatização da Eletrobras, né, que o Paulo Guedes disse que ia fazer em 2 anos, né, e depois para apresentar um projeto de privatização dos Correios. Ele percebeu a bobagem que fez, mas volta a dizer, esse não é um governo que age com planejamento, com programa, age por impulso, pelas raivas que o presidente tem, pelo pisão que ele recebe de alguém. Quando ele levanta de manhã e pisa no pinico, ele faz alguma coisa espantosa, né? É sob esse governo que a gente está. As pessoas acham que tem que perceber pelo menos isso, pelo menos que o Bolsonaro, esse Bolsonaro aí não é aquele que foi eleito, é outro. Nosso ouvinte Gerson... Só mantém esse comportamento horrível dele, né? Esse comportamento que ele tem, esse comportamento pessoal. Nosso ouvinte Gerson Lima, do Cambeba, diz: o argumento de que o preço alto é por causa de impostos não se sustenta, pois à época de Dilma os impostos eram os mesmos de hoje. O Natan Camelo diz: a Petrobras diminuir o lucro dela é o mesmo que distribuir dividendos ao seu acionista majoritário, ou seja, o próprio povo, que é o dono e merece, portanto, economizar. O André Bastos diz: 63% das ações são da empresa. Como explicar que 37%, que são os minoritários, ditem as regras, política de preços? Pergunta ele. E eu vou ler aqui o Pedro Souza. Ele diz assim: realmente não entendo o que o Marcondes quer esconder quando diz que a economia americana é diferente. O que tenho visto nos Estados Unidos é uma população cada vez mais pobre e excluída. Estou me baseando no que vivenciei antes e não apenas durante a pandemia. Diz aqui o Pedro Souza, que inclusive está muito alinhado com o que o Plínio acabou de falar. E aí eu não sei se o Marcondes quer responder o ouvinte, e eu já vou passando aqui, que a gente está se aproximando da reta final do programa, aqui na transmissão na rádio, no YouTube e no Facebook, mas a gente continua, tem mais debates do povo, mas é na área exclusiva de assinantes que a gente vai continuar a conversa aqui, o Plínio, o Marcondes e o professor Bruno. Mas, Marcondes, quer responder ao ouvinte Pedro Souza? Na verdade, esse não é, digamos assim, o nosso foco, o nosso objetivo principal. Eu falei só em relação às economias, não dá para comparar a economia americana e a maneira com que eles defendem a economia deles com os recursos e a forma que a gente tem para defender a nossa, entendeu? Mas, assim, não tenho nada a acrescentar em relação a isso, porque queria destacar mais o papel estratégico da Petrobras, certo? E a influência dela na economia economia brasileira, na economia do Brasil, certo? Então, assim, ela é uma empresa que foi, inclusive, idealizada e a luta para a criação dela foi exatamente, entendeu? Para ela cumprir esse papel. Eu não penso numa Petrobras, como foi falado, eu não penso numa Petrobras beneficente. Não, nós não estamos falando disso. Até porque não tem como você pensar isso numa empresa que tem o mercado de capital aberto, entendeu? Então, assim, nós não estamos falando de uma empresa beneficente, mas também ela não precisa ser uma empresa meramente, entendeu, dos acionistas, tá? Eu acho que ela precisa cumprir também o papel social, tá? E aí, assim, a influência dela na economia é incrível, a quantidade de desemprego que pode ser gerada com as decisões políticas erradas e tal que são tomadas, né? Então, assim, a nossa economia vai sofrer bastante, entendeu? Os impactos, a gente tem uma noção exata disso por conta de, assim, certo ou errado, as decisões foram tomadas no passado, entendeu? Mas, assim, destacar essa importância. Eu acho que a gente precisa preservar, entendeu? Esse papel estratégico, entendeu? Inclusive em relação ao nosso tema principal, que é a questão do preço. Eu acho que é preciso valorizar bem mais o papel
dessa empresa, entendeu? Na incidência da economia. Ok, então agradeço aí o Marcondes. Muniz. Eu gostaria... Eu vou passar já... Pode falar aí, fazendo já suas considerações finais, por favor. É apenas um esclarecimento de uma pergunta, de uma colocação feita por um ouvinte, certo, de que no governo Dilma a carga tributária era a mesma, porém os preços estavam muito mais administráveis. Eu queria dizer o seguinte, realmente a carga tributária era a mesma, mas foi provocado um represamento de preços, se assim a gente pode chamar, durante um bom período, que quando chegou no limite do suportável, nós não podemos esquecer que pagamos uma conta muito alta. Eu espero que agora, doravante, com a nova presidência e diretoria da Petrobras, a gente possa encontrar realmente o melhor caminho para essa questão de preços. Mas eu enfatizo que, em primeiro lugar, existe o dever de casa dos governos estaduais e do governo federal de rever essa questão dos tributos. Afinal de contas, nós não vamos discutir um impacto de 2%, 3%, mas sim estaremos discutindo um impacto de 47% de impostos, que quem paga é a população. Muito bem, está aí, palavras do professor Huguete. O nosso ouvinte Wagner Fernandes diz: o desmonte da Petrobras, promovida por Bolsonaro Guedes, é um crime contra a soberania nacional. A história o julgará, diz o ouvinte Wagner. Já o Kennedy Gondim diz: o nosso presidente Bolsonaro, eleito democraticamente, é o representante do maior acionista da Petrobras, o povo brasileiro. Então, se ele quiser trocar a direção, ele pode, diz o nosso ouvinte Kennedy. E agora eu passo para o Plínio Bortolotti, suas considerações finais. Não, só dizer para o Kennedy que ele pode muito, mas não tudo. Tem uma lei que ele tem de seguir. Kennedy, bote aí no Google, Lei das Estatais. Se não me engano, foi uma lei preparada pelo senador Tasso Gereissati. Ela põe condições lá para você nomear um presidente. Não é assim, não. Tira hoje, põe amanhã, tira. Não é assim que a banda toca. Além do mais, ele vai ser chamado a responder na Comissão de Valores Mobiliários, né? Porque as declarações dele fizeram cair as ações, né? Houve alguém que se beneficiou disso? Ele vai ter que responder também por isso. A gente precisa saber que mesmo o presidente seja eleito democraticamente, ele está limitado pela lei e pela Constituição, porque senão vira um ditador. Talvez seja o que muita gente queira, né? Mas nós temos que rechaçar esse tipo de comportamento ou esse tipo de incentivo a um governo autoritário. Muito bem. Está aí. Agradeço demais, então, ao Plínio Bortolotti, agradeço demais aqui ao Bruno Huguete, agradeço demais também ao Marcondes Muniz e ainda mais aos nossos ouvintes, muitos aqui de mensagens que eu não pude ler, do Brian Lipper, do Rodrigo Guimarães, do Emerson Pereira, Santina Pereira, enfim, todos os ouvintes que nos acompanharam, participaram, interagiram conosco. Muito obrigado a todos vocês. No programa de hoje, vamos encerrar aqui a transmissão na rádio, YouTube e Facebook, mas a gente continua a conversa aqui aí na área exclusiva de assinantes do O Povo Mais, a plataforma multi-streaming de jornalismo e cultura do O Povo. No programa de hoje tivemos trabalhos técnicos de Kiko Gomes, aliás, de Adalto Bezerra, trabalhos técnicos de Adalto Bezerra, assistente de estúdio Nala Jasmine, produção Alan Dantas, editor-chefe Ítalo Griolano, diretor executivo Eric Guimarães, direção-geral de jornalismo Arlen Medina Neri. Apresentação Marcos Tardan. Na sequência, no AM 1010, você fica com Trem Bala, não para, não para, não para, não para, não para. E no FM para Fortaleza e o Cariri, você fica com o repórter CBN, em seguida CBN Brasil. Muito obrigado a todos, um excelente dia e até amanhã. Valeu, tchau!